Oi, gente, bom dia. Vamos continuar aí nossa matéria de história, né? Que vocês amam tanto nessa sexta-feira. A gente continua aí falando sobre a República, né? O assunto desse ano. A gente acabou de sair da Era Vargas, né? A gente viu que foi o período da história que teve 15 anos de governo de um só presidente, né? De Vargas, né? Que no período ali especificamente do Estado Novo, né? Foi um período bastante ditatorial e tal. E após, né, a saída de Vargas, né, após Vargas ser tirado, né, do poder, a gente vê aí que presidentes são eleitos democraticamente, né, pelo voto do povo. A gente viu isso na página 436 e 37, né, aqui. O livro faz um resuminho bem rápido dos presidentes que assumiram, né, após a saída de Vargas, né. Primeiro teve o Dutra, depois Vargas de novo, né, ele voltou, dessa vez pelo voto popular. Depois Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, tá? Eu vou dar um pouquinho de atenção aqui, Jânio Quadros e João Goulart, não voltando nesse assunto dessa república, né, pós-era Vargas, mas porque a gente vai entrar num novo assunto que é a ditadura militar, né? Também foi um período muito grande da nossa história e muito importante, né? Mas acho que para além da gente falar sobre o que foi esse período, a gente precisa entender como que ele aconteceu, em que contexto que o Brasil entrou numa ditadura, né? Se a gente acabou de sair de um período ditatorial da era Vargas, né? Se Vargas foi deposto, né? E a República parecia dar certo, né? Vindo de eleições seguidas democraticamente elegendo presidente, como que novamente o país entrou em uma ditadura, né? Então é algo a se pensar. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso, tentar compreender o que fez o Brasil entrar de novo nesses regimes ditatoriais, tá? Então lá em 1961, nas eleições, Jânio Quadros foi eleito presidente da República, tá? Ele ficou assim um ano no cargo e ele renunciou, né? Ele pediu para sair. E não se sabe ao certo por quê, que ele não aconteceu nenhum evento, nenhuma investigação, nada assim que justificasse o pedido de saída de Jânio Quadros da presidência da República, tá? É, mas ainda assim ele renunciou ao cargo. E quando um presidente deixa o cargo, sendo ou ele deixando o cargo por conta própria, porque ele quis sair, ou ele deixando o cargo porque sofreu um impeachment, o que for, quem assume a presidência é o vice-presidente. Desculpa. Quem assume é o vice-presidente, tá? E o vice do Jânio Quadros era um tal de João Goulart, tá? Então, ele fica um ano, um pouco aí na presidência, pede para sair, sai, o cargo fica para João Goulart. Quando João Goulart assume, já tem um certo desconforto no Congresso, né, e no país de maneira geral. Porque vocês lembram lá quando o Vargas dá o golpe do Estado Novo, o que ele usa como desculpa para esse golpe? Ele fala de um tal de plano Corre, que seria um plano para os comunistas assumirem o Brasil e tal. Então, desde esse momento da era Vargas, onde ele cria esse medo do comunismo, tudo que é relacionado à esquerda assusta muito. E isso assusta até hoje, né? Tudo que se relaciona politicamente com a esquerda é visto como algo perigoso, entendeu? Então, e João Goulart, ele era um político que estava um pouco mais à esquerda, né? Ele não era um candidato de esquerda, mas ele tinha ideias mais à esquerda, né? Então, quando ele assume no lugar de Jânio Quadros, gera esse desconforto ali no Congresso, as pessoas ficam meio que, meu Deus, o que vai acontecer, né, com esse cara aí no poder e tal. Então, algumas manobras são feitas para que ele não pudesse exercer o poder mesmo de presidente da República, né? Tem um certo momento ali, não vou dar muita atenção para isso, porque a gente precisa entrar mais rapidamente na questão da ditadura militar, mas tem um certo momento que ele é proibido de exercer o cargo de presidente, proibido assim, entre aspas, né? O Brasil adota um regime onde é chamado parlamentarismo, onde o presidente não tem muita voz e tal, e são feitas algumas manobras para que ele não pudesse exercer realmente o cargo de presidente da República, mas
isso tudo acaba caindo e ele assume a presidência da República. E quando ele assume realmente, né, quando ele começa a ter os direitos de presidente, as ações de presidente, isso incomoda muito as elites, o empresariado, incomoda muito a área militar e incomoda o exterior, tá? Incomoda os Estados Unidos, por exemplo, que é um parceiro comercial muito importante do Brasil, a gente ajudou isso também, né, na parte da Era Vargas. Incomoda bastante os Estados Unidos porque os Estados Unidos é um país extremamente de direita, um país capitalista, né? Então não se sabia que rumo essas políticas comerciais estrangeiras iriam tomar tendo João Goulart como presidente, né? Então o golpe militar ele vem desse medo do que seria, do que aconteceria com o Brasil tendo João Goulart como presidente. Então lá em 1964, né? Os militares eles se organizam e dão aí o golpe de Estado, tá? Tirando o João Goulart do poder, depondo o João Goulart, e tomando medidas que a gente já viu que são medidas autoritárias, medidas ditatoriais, né? Como o fechamento do Congresso Nacional, como o fechamento dos partidos, né? Acaba-se com os partidos políticos. Na verdade, ficam dois partidos, mas vocês vão ver ao longo do que a gente vai estudar que, na verdade, são dois partidos que estão muito em acordo com o regime. Tem também a prisão de opositores políticos, né? Na Era Vargas a gente vê um pouco disso, mas na ditadura militar vai além, porque além dessas pessoas, dos opositores políticos serem presos, também vão ter muitos jornalistas presos, estudantes presos, professores presos, né? Porque o Era Vargas ela foi bastante ditatorial no sentido de se você se opor ao governo, você tá errado, né? Você precisa ser punido. Mas ainda não havia explicitamente uma violência muito forte ou a morte. E na ditadura militar a gente vai ter muita morte, muito sumiço, principalmente de jornalistas, professores e estudantes, tá? São pessoas que geralmente, né, iam contra o governo, as medidas, né, e acabavam sendo presos, né? Existem pessoas que até hoje não encontraram seus pais, seus filhos, porque a ditadura militar sumiu com muitas pessoas, né? Não se sabe o que fizeram, né? Existem muitas pessoas que morreram, tem muitos relatos. Há pouco tempo, no governo da presidente Dilma, ela abriu uma comissão chamada Comissão da Verdade, onde procurava-se sobre a respeito dessas pessoas que haviam sumido, né, durante o período da ditadura militar. Então, quem tiver interesse, é só buscar a Comissão da Verdade no Google, que tem muita informação sobre essas pessoas. E assim, a ditadura militar trabalhou o tempo todo com tortura, sendo ela psicológica, sendo ela violência física, sendo ela violência para com outra pessoa. Então eram condições desumanas, né, de vivência, de qualquer coisa. Era uma coisa absurda, tá? E para além de todas essas coisas muito ruins da ditadura militar, voltando para a parte só antidemocrática, né? Nesse momento também o presidente, como a gente tem, né, aí, esse corte dos direitos civis, o presidente ele para de ser eleito pelo povo, né, através do voto, né? A gente não está mais numa democracia, a gente está numa ditadura. Então o povo não vota mais, o presidente ele é eleito indiretamente, ele é eleito pelo Congresso, né? Como a tia falou, o Congresso ele fecha no sentido de que não existem vários partidos, mas dois partidos ainda continuam, tá? Então esses dois partidos que constituem ainda o Congresso Nacional, eles elegem o presidente da República, os próprios deputados, tá? E também o governo militar, ele cria aí os atos institucionais chamados aí alguma coisa, né? Então, acompanha comigo, deixa eu pegar a página. Na página 446 aqui, esse quadrinho, tá? Aí vão ter 5 atos institucionais que foram, assim, os que mais tiveram quebras de direitos, tá? Então, primeiro, deu plenos poderes ao presidente da República, tá? Então, lembra que a gente tem os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário? Então, não tem mais. Agora que ele está dizendo que deu plenos poderes ao presidente da República. Então,
só o presidente manda no país, né? A gente sabe que isso não é democracia. Segundo, modificou as regras das eleições, determinando que o presidente e o vice seriam eleitos indiretamente por maioria absoluta no Congresso Nacional. Essa eu acabei de falar, né? Não havia mais eleições, o povo não votava mais, quem escolhia era quem estava ali ainda dentro do Congresso. Lembrando que o Congresso era composto por pessoas que apoiavam o regime militar. Terceiro, determinou que as eleições federais, estaduais e municipais se tornassem indiretas. É isso, não tinha voto mais federal, é quando é para deputado federal, presidente da República. É estadual, municipal, é quando é para vereador, é para prefeito, deputado estadual. Isso tudo também não existia mais, tá? O Congresso que escolhia, ou o próprio presidente que nomeava os governadores, era tudo assim, o povo não tinha mais participação. 4. Convocou o Congresso Nacional para a elaboração de uma nova Constituição, condizente com a nova forma de governo que estava estabelecida. Lógico, eles tinham que construir uma nova Constituição, porque a Constituição do Brasil, lembram que lá na Era Vargas tiveram algumas alterações, inclusive a inclusão do voto feminino, não sei o quê. Então, não fazia mais sentido ter uma Constituição democrática dentro de uma ditadura, né? Então, logicamente, eles fizeram uma nova Constituição. E 5, né? Suspendeu a garantia do habeas corpus para o crime de motivação política. Gente, isso é importantíssimo. Deu poderes ao presidente suspender todos os direitos políticos, fechar o Congresso Nacional e caçar mandatos eletivos. Suspendeu a garantia do habeas corpus para os crimes de motivação política. Bom, habeas corpus é uma situação do direito onde, quando a pessoa está sendo julgada, ela consegue o direito de responder em liberdade nesse processo, tá? Quando você acaba com o direito do habeas corpus, você não dá à pessoa essa liberdade dela estar solta enquanto ela está respondendo o processo, né? E a gente sabe que uma pessoa é declarada culpada quando no final do processo é comprovado que ela é culpada, né? Então você perde esse direito. Segundo, deu poderes ao presidente de suspender todos os direitos políticos, ou seja, o presidente ele decidia quem podia atuar politicamente ou não. E o outro, né, fechar o Congresso Nacional e caçar mandatos eletivos, tá? Então, novamente, o presidente assumiu aí o poder, ele podia fazer tudo, ele podia fechar o Congresso Nacional e podia caçar mandatos. Então, só podia ser político quem o presidente aceitasse, que ele quisesse, ou seja, não tem como ter oposição, porque ele que permite se você pode ser político ou não, então ele jamais permitiria oposição. E é isso, uma ditadura se compõe nesses fatos aí que a gente está falando para vocês. Né? Além de tudo que a gente já viu durante o Estado Novo, né? Essas cassações de direitos, aqui na ditadura militar ela fica muito mais clara, né? Principalmente nesses atos institucionais, nesses 5, tá? Além, né, da violência, da tortura, das mortes, dessa questão mais violenta da ditadura, tá? Então é isso. Vocês vão fazer a leitura aí dessas páginas, né? Os exercícios vão até a página 447. Depois, é um assunto muito extenso, é um assunto muito pesado, e há pouco tempo nós temos visto falando de novo sobre ditadura militar, sobre pedir um golpe militar, e é muito perigoso a gente falar desse tipo de coisa sem ter o conhecimento total do que foi, do que representou a ditadura militar, tá? A ditadura militar foi agora, teve fim em 85, 1985, então as pessoas, a maioria estão vivas, as que não morreram, né, sendo torturadas, estão vivas, então é muito difícil, né, para essas pessoas ter que ouvir, falar, pedir a volta da ditadura militar, do golpe militar, não sei o quê. Então é muito legal que vocês tenham a oportunidade de estar estudando esse assunto agora, em que esse assunto está em alta, né? Então façam a leitura do livro, assistam os vídeos, busquem vocês mesmos, joguem no Google ditadura militar, o que foi, e leiam sempre de fontes seguras, Brasil Escola, Info Escola, Só História. Leiam sempre de fontes seguras e interessantes, porque é um assunto muito importante da história do Brasil, é um assunto muito recente. A gente tem pessoas, a ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, ela foi uma das pessoas que foram torturadas durante a ditadura militar. Ela é uma das sobreviventes. Tem outros
Não só políticos, a gente tem músicos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, todos eles foram proibidos, censurados de cantar suas músicas. Alguns foram expulsos do país, tiveram que sair do Brasil e só voltaram com o fim da ditadura, né? Então, esses atos institucionais, mais pra frente a gente vai ver, eles censuraram a televisão, eles censuraram as músicas, né? Então tinha muita música que o artista não podia cantar, tinha coisas que não podiam falar na televisão, né? Lembra daquele controle de Vargas, né? A partir do DIP, né? Então, na ditadura isso se intensifica, né? Muito mais ainda do que na era Vargas. Então ele tinha o controle desses meios de comunicação assim, você não podia ir contra, porque diferente da era Vargas, você não era só, tipo, punido, retirado, não pode, sai daqui. Não era isso, né? Agora você poderia ser preso, morto e torturado, né? Então era uma coisa bem mais difícil, né? E violenta. Então, aí ao longo das próximas aulas, nesse terceiro bimestre, a gente vai é, desdobrando um pouquinho mais o que realmente foi a ditadura militar, tudo que aconteceu, a gente vai falando aos pouquinhos, tá bom? Mas façam essa pesquisa, busquem, porque é uma parte realmente muito interessante, muito recente, e a gente não pode esquecer. História é memória, e a gente só não repete o passado se a gente conhecer, tá? Então vamos estudar, vamos pesquisar e entrar de cabeça nesse assunto que é extremamente importante, tá bom? Beijos e bom final de semana.